Olá, meus amados. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre o tema das nossas células para essa semana. Como vocês sabem, nós estamos estudando alguns salmos esse mês. E eu achei muito interessante porque quando o pastor Alexandre me falou para preparar um estudo para esse mês e me disse que o tema seria esse, eu tinha acabado de ser muito abençoada com a leitura de um salmo que é muito conhecido. Ele nem é um dos maiores, é um dos menores no livro dos Salmos, mas ele tem verdades maravilhosas e poderosas dele que me abençoaram muito no meu momento devocional no primeiro dia do ano. E é esse salmo que eu quero compartilhar com vocês, é o Salmo 121. Talvez, como eu, você até conheça esse salmo de cor, mas eu vou ler com vocês. Ele diz assim: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que salmo maravilhoso esse, né? É interessante que esse salmo faz parte de um grupo que vai do Salmo 120 até o 134, são salmos curtos. Eles são chamados cânticos de romagem. São salmos que, na verdade, foram escritos como hinos para serem cantados na peregrinação dos judeus quando iam a Jerusalém. Então, eles são muito simbólicos, porque eram cantados pelo povo todo. E esse salmo fala da proteção e da guarda de Deus no meio dos perigos. E se a gente pensar nessa peregrinação que era feita a Jerusalém todo ano, a gente vai ver que esse povo lidava com todo tipo de perigo, começando pelo próprio clima, porque esse clima de deserto, né, a subida para Jerusalém fica nos montes, mas você atravessa regiões desérticas, onde a alternância de calor e frio é muito grande. Então, perigos dessa ordem, né, do próprio clima, perigo de animais ferozes no meio do caminho, perigo de salteadores no meio do caminho também, o que era bem comum. E a gente não sabe que circunstância, que pensamento motivou o salmista quando começou a escrever esse salmo com uma pergunta. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então, a pergunta do salmista reflete muitas vezes a nossa própria sensação de impotência, de ansiedade, de perplexidade diante de situações difíceis em que a gente não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, e a pergunta que brota do coração da gente é exatamente essa: de onde me virá o socorro? E aí, o fato que nos chama a atenção é que o que ele faz quando brota uma pergunta dessa cheia de aflição? Ele olha para cima. Quando a nossa tendência, quando o negócio aperta, é olhar para dentro da circunstância, é olhar para baixo, é ficar focado naquele problema, ficar focado naquela angústia, ficar focado naquela ansiedade. O salmista diz assim: de onde me virá o socorro? E aí ele eleva os olhos para os montes. Os montes aqui são um símbolo da grandeza de Deus revelada na sua própria natureza, né? O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do Altíssimo. Quando olhamos para os montes, somos forçados a encarar o fato de que há uma grandeza magnífica ao nosso redor, na natureza, que reflete a glória de Deus. Então, no momento de perplexidade ou no momento de aflição, o salmista nos convida, quando essa pergunta brota do coração: de onde é que me vem o socorro? A quem eu vou recorrer?
ele nos convida a levantar os olhos, a olhar para o alto, a olhar em volta, a olhar o que nos cerca, que revela a glória de Deus que nos circunda. E aí, é interessante quando você olha, vamos voltar aqui para a leitura, e você vai ver que imediatamente após a pergunta que ele faz, ele mesmo traz a resposta, o que significa que essa pergunta talvez seja meio retórica, né? É uma pergunta que não pressupõe a resposta do outro. Na verdade, a resposta aqui veio da própria alma dele, porque no momento em que ele grita, de onde me virá o socorro, da sua alma brota uma certeza inabalável. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu comecei esse ano, no primeiro dia do ano, renovando no meu coração essa bendita certeza de que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos promete que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor, não é verdade? Então, voltando aqui ao Salmo, nós vemos que enquanto ele faz a pergunta gerada pela sua própria circunstância de ansiedade, no seu coração, a sua fé provê a resposta. Como Abraão, eu me lembro de Abraão na sua caminhada com Isaac, né? Quando Isaac virava para o pai e dizia, pai, eu estou vendo aqui a faca e o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E com certeza Abraão estava naquela caminhada fazendo a mesma pergunta. De onde virá o socorro para essa situação? Né? E o do seu coração brotava a resposta. Hebreus capítulo 11 nos diz que pela fé, Abraão, que nunca tinha visto isso acontecer, sabia que Deus ia prover de alguma maneira o cordeiro para o sacrifício. Ia prover, ainda que fosse necessário ressuscitar o seu próprio filho. Então o salmista aqui, ele diz para nós, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso me faz lembrar também de um outro salmo, Salmo 125, que começa dizendo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 46 diz que aquele que confia em Deus, né, podem rugir os mares, a tempestade ficar intensa, mas ele permanece. E aí, depois dessa pergunta e dessa resposta, o salmista nos brinda com 4 promessas maravilhosas do Senhor contidas nesse salmo. E é sobre essas 4 promessas que eu quero falar com vocês. A primeira está no versículo 3 e 4, quando ele diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dorme aquele que te guarda. Na verdade, o texto diz não dormita, dormitar é cochilar, não é nem questão de dormir. O nosso protetor, o nosso Senhor, ele não cochila, ele está sempre atento. Então ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita ou cochila, nem dorme o guarda de Israel. Nós temos alguém que zela por nós. Nós temos alguém que nos protege no caminho. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Deus promete que vai guardar você em todo lugar, em todo tempo. E Jesus mais tarde reafirmaria isso quando disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas ele disse, vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também nos prometeu que não nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, que certeza é essa? Se você já passou por momentos, como eu já passei, certamente você já deve ter passado momentos na sua vida, em que por mais que você tivesse gente amada e disposta a te abençoar ao seu lado, lá dentro você estava sozinho naquela situação.
E naquele momento não faltou alguém para segurar os seus pés, para que eles não vacilassem, para que eles ficassem firmes. Então, primeira promessa que eu quero que você guarde no seu coração: Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Não importa em que terreno você esteja pisando ou que ventania você esteja enfrentando, há alguém que não cochila. A ponto do salmista dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Há alguém que promete estar ao seu lado e que não vai permitir que os seus pés vacilem. Segunda promessa contida nesse salmo, vamos ver os versículos 5 e 6. Diz assim: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Então Deus promete para você e para mim a sua proteção nas circunstâncias que nós vamos enfrentar. Ele promete que vai guardar você em todas as circunstâncias, nos perigos do dia, nos perigos da noite, é o que está aqui no versículo 6. E a gente aplica isso a qualquer situação, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja nas situações físicas, financeiras. Ele diz para você que de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Sabe por quê? Porque ele é a sua sombra. Aqui está no versículo 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, à sua direita. Outro dia eu estava olhando uma criança pequena que estava descobrindo a própria sombra. E era muito engraçado, porque ela pulava, ela não entendia como aquele negócio não desgrudava dela. É a descoberta, né? Você adulto como eu anda e não está nem aí para a sombra, mas é um fato. Ela está ali coladinha com você. Eu acho que é essa ideia que o Senhor quer trazer ao nosso coração através da palavra do salmista. Ele não desgruda da gente. Ele é a nossa sombra. Ele está à nossa destra, à nossa direita, para nos ajudar. Ele está literalmente colado conosco o tempo todo. Então a sombra do Senhor reveste você, está ao seu lado. Salmo 91 também diz isso, que aquele que descansa, que habita nos esconderijos do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. É interessante que a figura da sombra também nos dá a ideia de refrigério. Então, o Senhor é a nossa sombra, Ele está ali grudadinho conosco, Ele está caminhando conosco constantemente e nos diz que é Ele que nos guarda, porque Ele é a nossa sombra. Ele está ali ao nosso lado, Ele é Emmanuel, Deus conosco. E isso complementa a ideia do versículo anterior, que nada vai nos fazer mal, porque há alguém que está ali atento, que não dormita e não dorme. Amém, irmãos? Terceira promessa contida nesse salmo. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Olha que promessa maravilhosa. Sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui nesse texto? Que há proteção para a nossa mente, para a nossa alma, no meio das circunstâncias adversas. Deus não vai permitir que nenhum mal, nenhuma circunstância, nenhuma angústia, nenhuma enfermidade afete a nossa alma. O mal que pode acontecer à alma é amargurá-la, endurecê-la, empederni-la, enrijecê-la. Mas quando o Senhor está conosco, quando estamos focados nele, Ele guarda a nossa alma desses resultados que as circunstâncias adversas nos trazem. O maior mal que pode haver à nossa alma é tirar dela a sensibilidade, a paz que Deus nos deu ao criá-la. E Ele diz que vai guardar a nossa alma. Então,
A palavra de Deus traz promessas muito importantes nesse sentido. Ele diz que não seremos tentados além das nossas forças. Ele diz que não permitirá que a nossa fé seja abalada se permanecermos focados nele. Romanos capítulo 8 diz: quem é que vai me separar do amor de Deus? Quem vai roubar aquilo que Deus conquistou para nós a um preço tão alto? Então, querido, guarde essa promessa para você. Deus promete para você proteção do caminho. Ele promete a você proteção nas circunstâncias. Mas Ele promete a você também proteção para a sua mente e para a sua alma diante das adversidades dessa vida. Quarta promessa contida nesse salmo está no último versículo. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Que promessa maravilhosa! Isso significa que o Senhor vai guardar os meus movimentos. Quando eu caminho sob a sua direção, Ele vai comigo na saída, Ele volta comigo na entrada, desde agora e para sempre. Então, o Senhor promete, além da sua companhia, além da sua proteção, Ele promete também a sua direção. Ele vai nos guardar nos nossos movimentos, naquilo que fazemos sob a sua direção. Então, querido, essa semana eu vou compartilhar com vocês a verdade. Hoje, pela manhã, eu recebi uma mensagem de um pastor amigo meu com uma reflexão exatamente em cima desse salmo. E ele compartilhava a seguinte experiência, que no início do ano, o celular dele, o smartphone, né? Deu um problema, ele perdeu contatos, perdeu aplicativo, perdeu um monte de coisa, ficou muito aflito. E paralelo a isso, o computador dele também deu problemas e ele perdeu um monte de arquivos. E ele ficou numa aflição, ele disse: meu Deus, como é que eu vou fazer tendo perdido tudo isso? E aí ele se lembrou que muitos dos arquivos dele estavam salvos na nuvem, e aquilo trouxe uma certa paz ao coração dele. Ele disse: bom, aí eu descansei, que eu ia ter como recuperar alguns desses, a maioria, né, desses documentos, arquivos que ele tinha perdido. E aí ele fez uma reflexão: onde é que nós estamos colocando a nossa certeza e a nossa esperança? Numa nuvem? Nosso mundo está ficando tão virtual que a gente está praticamente dependente da segurança dos nossos dados, dos nossos arquivos, num aparelho ou num sistema que a qualquer momento pode falhar. E aí ele disse que se lembrou do Salmo 121, que disse acerca dessa pergunta, né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E ele falou assim: poxa, eu perdi arquivos, perdi contatos, mas eu fiquei pensando, quando há perdas importantes, quando há perdas realmente relevantes, de onde é que vem a nossa paz, a nossa segurança? Vem daquele que não dorme, daquele que não cochila, daquele que guarda a nossa mente e o nosso coração de todo mal, daquele que promete caminhar junto conosco porque é a nossa sombra, e daquele que diz que vai sair conosco e vai entrar conosco. Então, querido, eu quero compartilhar isso com você, porque a leitura desse salmo, que eu conheço de cor, já desde há muitos anos eu conheço esse salmo de cor, mas ele tem sempre alguma coisa nova para o meu coração. E eu fui profundamente abençoada com a leitura desse salmo no primeiro dia desse ano, e é por isso que eu estou compartilhando ele com vocês. Então, para concluir, quero lembrar você razões pelas quais você pode descansar em Deus com toda a segurança. Primeiro, porque você está lidando com aquele que é o guarda de Israel. E esse guarda de Israel, ele tem um vínculo, ele tem um pacto de aliança conosco através do sangue de Jesus. Nós somos o seu povo, nós somos seus filhos. E ele responde pela nossa segurança quando caminhamos nele. Então, você pode ter paz, você pode descansar, porque você está lidando com aquele que não fecha os olhos nunca. Você também pode descansar porque ele é um Deus próximo.
Ele caminha junto com a gente. Ele não é um Deus lá distante nas alturas. Ele é a nossa sombra, a nossa direita, a ponto de que nem sol, nem lua, nem os cuidados ou as dificuldades que vêm nas circunstâncias diurnas ou noturnas vão nos fazer mal quando estamos acompanhados com o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel. E finalmente você pode descansar, porque Ele é aquele que controla todas as coisas. Não há nada neste universo que não esteja literalmente nas mãos dEle, que não esteja literalmente sob o controle e sob o domínio do nosso Deus. Então, querido, meu amado, minha amada, no início desse ano, ao ler esse salmo, olhe para os montes. Estando você cercado de circunstâncias adversas ou não, não olhe só para o que está aqui, olhe para os montes. Porque aí quando as circunstâncias adversas vierem, e da sua alma brotar a pergunta de onde me virá o socorro, a fé que brota no seu coração vai responder: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus nos abençoe nessa semana, renovando no nosso coração essa certeza bendita de que estamos seguros, de que estamos guardados, de que temos sobre a nossa vida o cuidado de nada menos, nada mais do que o guarda de Israel. Deus nos abençoe e que tenhamos células abençoadas essa semana. Fiquem com Deus.